Olá, estou eu aqui mais uma vez com uma fonte de alimentação. Dessa vez, na realidade, é o mesmo tipo de peso-pena que era a Manson. É uma Power Designs 5015A. É uma fonte de alimentação que eu comprei no eBay há um tempinho atrás já. E é uma fonte bastante parruda, como vocês vão ver. A gente vai fazer uma avaliação básica dela, passar um pouquinho pelo básico de fonte de alimentação e desmontar só para ver como é que a bichinha é construída. É uma senhora de uns 50 anos de idade. Tem um sticker de calibração aqui de 1967, mas é uma fonte absolutamente estupenda, extremamente bem construída, muito provavelmente para fins militares. Ou, bom, típica fonte, típico equipamento que ninguém nunca se preocupou com o custo. Típico equipamento da época da Guerra Fria, na realidade. Enfim, é isso aí. Vamos dar uma olhadinha nessa bichinha. Toda fonte de alimentação tem como princípio básico, seja ela chaveada ou não, tem como princípio básico, bom, a entrada em corrente alternada, que é a sua tomada tradicional. Aqui, eventualmente, dependendo da fonte, você pode ter um mecanismo de chaveamento intercalado entre a fonte de alimentação, entre a entrada de energia e um elemento principal, que é um elemento transformador. Dependendo da fonte, no caso da Power Designs e da Manson, por exemplo, que eu vi no passado, e uma outra que eu tenho aqui, ó, Mastec, elas têm, o elemento transformador ele é conectado mais ou menos, claro, através eventualmente de uma chave, liga, desliga, etc. Ela é conectada diretamente à corrente alternada. No caso de uma fonte chaveada, aquelas fontes comuns, pretinhas, típicas que você tem em na maioria dos equipamentos hoje em dia, carregadores de celulares, etc., você tem um elemento chaveador anterior aqui, que aumenta a frequência da corrente alternada. A corrente alternada tipicamente é 50 ou 60 Hz, dependendo do país que você mora, e esse elemento chaveador eleva ela para centenas de kHz. Às vezes dezenas, nos designs mais antigos. Mas enfim, no caso da Power Designs, esse transformador, o elemento transformador, está ligado diretamente à corrente alternada da sua tomada. E, eventualmente, na saída do elemento transformador, que efetivamente reduz a tensão de entrada, que 110/220 é muito pouco prático para várias operações com circuitos eletrônicos, você tem uma redução aqui, então uma tensão bem menor nesse ponto aqui, mas ainda assim a alternada. Na realidade, a tensão aqui alternada passa eventualmente por um elemento retificador. Na realidade, ela retifica e transforma isso em uma tensão absolutamente contínua, como uma tensão de pilha ou de bateria, que no final das contas você tem uma polaridade, mais e menos. Tipicamente, depois do elemento retificador, você tem um componente aqui de filtro, que é um capacitor, tipicamente. Esse componente de filtragem, ele amortiza quaisquer potenciais variações que essa tensão retificada pode ter. Então, esse elemento amortecedor é um capacitor, ele efetivamente ele se carrega e se armazena energia. Basicamente todos esses elementos a gente vai ver na Power Designs. E após o capacitor, você tem normalmente um circuito regulador, ou não. Fontes muito antigas não tinham, mas a tensão era bastante variável, dependendo da carga, etc. No final das contas, numa fonte mais sofisticada de laboratório, você tem um elemento regulador, eventualmente a transistor, e em fontes mais modernas, você eventualmente teria aí um microcontrolador ou alguma coisa assim. Uma vez passado por esse elemento regulador, você tem a sua saída com as tensões perfeitas e reguladas e estáveis para você poder usar nos seus projetos.
Então, isso é um sistema muito básico de fonte de alimentação, mas que funciona bem e já vem funcionando ao longo dos anos, como vocês podem ver na Power Designs. 50 anos atrás já se fazia isso. Bom, tá aí a carinha da fonte, uma fonte bastante padrão, com as saídas aqui. Essa aqui são as saídas, os knobs que a tensão é entregue à carga, 2 fusíveis, um de proteção da energia da rede elétrica e o outro de proteção da saída em si, né, o que a fonte pode entregar. Aqui, evidentemente, uma chave liga e desliga, com uma luz indicadora, provavelmente uma lâmpada, duvido que seja um LED, e no centro aqui tem um voltímetro e amperímetro selecionados por essa chavinha aqui. Evidentemente, aqui eu estou com o controle de tensão. Na realidade, apesar da fonte é variável, né, de 0 a 50, então o controle de tensão aqui é feito por esse knob principal, e eu tenho um controle de tensão fino, aqui um ajuste fino de tensão. E evidentemente, mudando aqui para amperes, eu tenho estou entregando nada, não tenho nenhuma carga conectada, mas eu tenho um controle aqui também de corrente máxima a ser entregue a qualquer carga que eu ponha. Isso aqui é evidentemente para proteger a fonte de qualquer sobrecarga, curto-circuito, etc, etc. Tá aí a vista lateral da fonte, nada tremendamente interessante, a não ser por um detalhe muito bacana. Aqui, obviamente, é o elemento, aqui atrás tem um transistor, tem um dissipador provavelmente dentro da caixa, dá para ver um pouco pelos furos. Isso aqui provavelmente é para resfriar o elemento principal regulador, mas eu vou dar uma olhadinha aqui, eu vou um pouquinho aqui no detalhe, só para vocês darem uma olhadinha, que a fonte na realidade pertencia a General Dynamics, é uma empresa militar, de equipamento militar, e não sei se vai dar para ver, a calibração foi de 1968 e expirou em 1970, antes de eu nascer. Enfim, esses equipamentos, na realidade, como eu havia comentado, são equipamentos feitos por laboratórios das empresas na época da Guerra Fria. Então, são equipamentos de altíssima qualidade, feitos sob specs militares, a maior parte das vezes. Esse talvez não seja, mas de qualquer maneira dá para sentir a robustez do bichinho. Um outro detalhe aqui na parte traseira, só um pequeno detalhe. Vocês notem o cabo de alimentação, ele sai diretamente do painel traseiro, coisa que atualmente as pessoas normalmente utilizam. Isso na realidade se tornou uma norma para equipamentos, o típico conector IEC, aquele conector que a gente via comumente em fontes de PC, junto com o cabinho IEC aqui conectado, para facilitar a desconexão e eventualmente evitar tungadas no fio que possam danificar o equipamento. A solução atual, na realidade atual, adotada relativamente recente, que é coisa de talvez final dos anos 70, início dos anos 80. Obviamente, a fonte predata tudo isso. Bom, estou aqui com o meu setup de teste. Basicamente, a fonte está conectada no voltímetro, que é o meu Fluxon 79, e o amperímetro, que é o meu 8062. E eu estou conectando a saída da fonte a um resistorzinho. Um resistorzinho pequenininho aí de 30 ohms por 95 watts. Esse cara vai esquentar bastante. Obviamente eu não vou deixar que nada de perigoso aconteça. Mas enfim, no final das contas, eu aqui tenho a regulação de tensão. Basicamente, vocês notem que eu estou mexendo o potenciômetro principal e aí a tensão está crescendo aqui no voltímetro. E aqui, olha o ajuste fino, tá vendo que uma mexida grande aqui, uma mexida pequena, aliás, aqui, a tensão aumenta bastante. E uma mexida maior aqui, a tensão aumenta proporcionalmente bem menos. Então, no final das contas, eu estou aqui chegando à tensão máxima de alimentação, que aqui, olha, passou um pouquinho, hein? Está com 52 volts, 52.3 volts.
Bom, nada mal por um equipamento que foi calibrado há 45 anos atrás. Na realidade 47, que foi em 1968. Nada mal, 2 volts de diferença. Ninguém vai morrer por causa disso. O amperímetro está desconectado, então por isso que não houve necessariamente corrente ali. Agora eu conecto o meu amperímetro. Agora eu já tenho um pouquinho de corrente ali. Eu começo a aumentar. Notem que a tensão a corrente vai aumentando proporcionalmente à tensão, como a nossa lei de Ohm reza. Aí olha que interessante, eu cheguei numa determinada corrente e a saída foi a zero. Por quê? Porque eu tenho o meu limitador de corrente setado aqui para um valor intermediário. Então, o que a gente faz? Retornar tudo para zero. E para resetar o sistema, desligar e ligar. Agora eu vou botar todo o meu limitador de corrente para plena carga. E a gente vai ver a bichinha entregar aí 1,5 ampere. Vamos ver se eu chego a 1,5 ampere. Estou a 1,1 amperes a 35 volts. O resistor provavelmente vai entregar 1,5 ampere, um pouquinho menos do que os 50 volts regulamentares. Então vamos ver. Por enquanto a fonte está indo muito bem. Nada tremendamente. Estou controlando aqui só para chegar nos 1,5 amperes. Incrível, 1,5 amperes, 46 volts, não está entregando toda a potência, seria 50 volts a 1,5 amperes, mas uma fonte de 40, não, mais de 45, pelo menos 47 anos, funcionando até os dias de hoje. Tenta fazer isso, obviamente agora o limitador de carga, para proteger a fonte, o limitador de carga atuou, mas tenta fazer isso com uma fonte mais moderna, vê se ela vai durar os 40 anos, duvido muito. Isso, meus caros, chama-se qualidade. E obviamente o resistorzinho aqui tá um pouco quentinho, ai, porque a corrente está toda passando por ele. Enfim, é isso aí. Incrível como a qualidade disso daqui ainda perdura no tempo. Bom, tá aí a forma de onda no osciloscópio. Vou dar uma aproximada aqui na tela, só para a gente poder dar uma olhadinha melhor, mais a fundo. Então dá para vocês notarem aqui. Eu estou fazendo algumas medidas de tensão pico a pico, tensão média e mais uma frequência aproximada das oscilações que eu estou obtendo. Aqui dá para ver que eu estou com acoplamento AC, justamente para ver só o ripple, né, da saída de fonte. Se eu botar o acoplamento DC, aí a tensão vai efetivamente a tensão nominal da fonte. E eu estou limitando a minha banda aqui no meu canal a 20 MHz, só para a gente poder não captar ruídos muito espúrios de sinais de rádio, televisão, etc, etc. Nesse momento, a minha fonte, e eu estou aqui, aliás, é importante também, eu estou aqui a 20 mV por divisão. Então, no final das contas, eu tenho 4 divisões aqui. Então, pico a pico tem aproximadamente 40 a 60 mV aí aparentemente de tensão. Aqui o indicador diz 80, então talvez tenha alguns ruídos um pouquinho mais espúrios que eu não estou enxergando. Então vamos lá, isso aqui a tensão está a zero. Vou começar a aumentar minha tensão até chegar na capacidade nominal. Vamos ver como é que a fonte se comporta. Aqui, obviamente, o acoplamento AC, como eu altero a tensão na saída, o acoplamento AC, o capacitor se carrega, então a tendência, como esse nível de tensão é muito baixo, a tendência é ele sair um pouco do escopo da tela enquanto eu estou mexendo no potenciômetro de ajuste. Coisa muito curiosa. E eu estou chegando, eu estou subindo a tensão, estou já aproximadamente quase na carga nominal da fonte. Estou 1,45 amperes aqui. Agora eu estou subindo a gradação fina.
o ajuste fino de tensão para chegar aos meus 1.5 amperes regulamentares. O que é fascinante é ver que o ripple aumenta muito pouco, ou seja, o ruído, apesar de parecer muito feio, não se esqueçam que são 80, aproximadamente 90 milivolts aqui, que é 0.09 volts em 50. Agora eu estou a 46 volts, capacidade de corrente nominal 1.5 amperes. O ripple, ou seja, a oscilação, não aumentou quase nada. Se a gente tentar ver aqui, não temos absolutamente, praticamente nada. Se eu botar o meu acoplamento DC, obviamente que a tensão aumenta tremendamente. Aí eu estou com 45 volts na média, e evidentemente um pouco de ripple aí medido, mas é uma imprecisão aí. Então no final das contas está aqui o meu ripple, muito pequeno no final das contas. Deixa eu desligar a saída porque o resistor já está começando a fumaçar. Então está aqui, voltamos à condição original de corrente de saída 0. Ainda tem um ruído, mas esse ruído pelo jeito é inerente mesmo da fonte. Interessantíssimo que o ripple não aumentou, e é uma fonte, de novo, é uma fonte de alimentação de 45 anos no mínimo. Incrível. Bom, vamos começar o trabalho de desmontagem aqui. Muito provavelmente são os parafusinhos aqui na frente. Fantástico. Fantástico. Parafusos em metal, a caixa é toda de metal. Parafusinhos com a rosquinha, não sei se a câmera vai cooperar, mas com arruelas de pressão, para evitar provavelmente que a tampa seja facilmente solta, né? Os parafusos normalmente, quando tem arruelas de pressão, eles conseguem ficar mais tempo, evitar vibrações, etc. Consegue resistir mais a vibrações do equipamento em si. Vamos ver. Eu acho que esse é um daqueles que sai o chassi por trás. Caramba! Evidentemente que caramba, a coisa aqui não é lá muito fácil, porque a fonte é pesada pra burro. Tem uma chavinha aqui, uma porquinha aqui embaixo. Vamos ver se essa porquinha é o que está segurando essa bendita caixa. Vamos dar uma olhadinha. Acho que sim. Bom, consegui tirar essa bendita porquinha. Caramba! Tá aqui. Cacilda Becker. O peso é incrível. Então vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui. Que coisa incrível. Uma montagem de chassis fantástica. Rapaz, aqui é uma montagem de chassis típica dos anos 60. Ui, dá uma aproximada aqui. Aqui está o transformador principal, aqui em cima. Aí eu tenho todas as conexões aqui. Na realidade a gente vai dar uma olhada de mais aproximadamente. Mas aqui eu tenho a placa do regulador principal. Não estou vendo os diodos retificadores, a gente vai dar uma olhadinha depois. E aqui é o painel frontal do lado de cá. Mas a construção é absolutamente fantástica. Essa é uma placa de, se não me engano, está me parecendo uma placa de fibra de vidro. E aqui tem diversos transistores, montagem ponto a ponto. Vamos dar uma olhadinha nisso um pouquinho mais de perto. Aqui o chassi, toda essa parte em U aqui, na realidade segura o chassi da fonte inteira.
Se a gente inverte ela aqui. Interessantíssimo. Aqui estão os... Aqui é uma placa protetora. Não sei se eu vou desmontá-la, porque tem, na realidade, 4 transistores aqui conectados. Desse lado de cá tem a chave principal, liga-desliga, diversos reostatos, mas esse aqui provavelmente é o circuito regulador de tensão. Parte do circuito regulador de tensão. Ah, caramba! Aqui atrás tem um mega resistor aqui que eu tenho que ver qual é. Mas a montagem absolutamente fascinante. Montagem de chassis absolutamente perfeita e bem condizente com um equipamento típico dessa época. Bom, tô eu aí. Vocês vão desculpar, tem uma segurando a câmera na mão, mas é porque tem tanto detalhe que fica difícil dar uma olhadinha através do... deixando a câmera montada no tripé. Essa aqui, de novo, é a placa principal, com o fundo de fibra de vidro, dá para ver claramente o estilo da cor, etc. E montados os pontos de soldagem ao longo da placa. Tem um vazio aqui, dá para ver bem um ponto vazio na placa de soldagem. Isso aqui são os transistores, alguns transistores de potência, pela configuração que não é muito evidente qual é a função deles, mas a gente depois pode dar uma olhada no esquemático e tal. Aqui estão 2 trim-pots reguladores, e aqui um capacitor eletrolítico, na realidade 2, eles estão com uma areinha, uma corzinha, ou parece uma coisinha branca em cima. Eu não creio que os capacitores em si estão afetados, mas a gente nunca sabe. Não há sinais de vazamento nos capacitores, que indica aqui no caso da borrachinha deles aqui, que indica que provavelmente eles estão aí ainda funcionando. Tem carinhas de ser originais, são capacitores Sprague, então de excelente qualidade. Aqui alguns capacitorzinhos cerâmicos, e aqui, curiosíssimo, um transistor de TO39, típico, montado ao contrário. Mas absolutamente fascinante. Montado ao contrário aqui, a casquete dele na realidade está aqui no cantinho. Absolutamente fascinante. Aqui está o nosso transformador principal, onde a tensão AC chega, e aqui o transformador efetivamente converte ele ou reduz a tensão de entrada para, na realidade, 100 volts, porque a fonte de alimentação é 50 volts, então ele precisa de 100 volts nos seus terminaizinhos de saída aqui. Então qualquer encostada de dedo aqui vai ser um choque nada agradável. E olha que curioso, aqui é a saída do transformador, o secundário. E aqui, na realidade, é a traseira dos diodos. A ponte retificadora principal são diodos azuis aqui. Não creio que sejam de selênio, mas nunca se sabe. Tá aqui os outros 2 diodos montados no chassis aqui. Então, na realidade, a saída do transformador, deixa eu jogar um pouco de luz no assunto aqui, com uma lanterna. A saída do transformador se conecta a uma ponte retificadora completa, como eu havia comentado nos princípios básicos lá. E uma coisa interessante são esses 2 capacitorzinhos na saída, que eles ajudam, quando a fonte é ligada, eles ajudam a evitar que os diodos sofram uma sobrecorrente aí, porque, bom, o cartão acabou. Continuando aqui, todos esses 2 capacitores aqui previnem que os diodos recebam um impulso de corrente muito grande quando a fonte é ligada. O transformador, sendo indutor, a tendência dele é resistir a mudanças de intensidade de corrente. Então, no final das contas, os capacitores aqui estão um pouco mais para proteção dos diodos, que na época da construção dessa fonte eram bastante caros. Aqui tem um outro choque
Aqui um outro, parece ter uma carinha de transformador aqui, mas se não me engano, é possível que isso seja... eu estou vendo vários taps, então eu não sei se isso é um choke de filtragem ou é um transformador secundário aqui. Tem um 115, não sei se está dando para ver muito bem, mas tem um 115 lá. Então acho que é um transformador secundário. Talvez para um circuito de pré-regulação ou alguma coisa assim. O diagrama esquemático vai revelar isso um pouco melhor. Tá aí um pouquinho mais de luz. A conexão dos transistores que estão feitos do outro lado lá. Essa conexão absolutamente maravilhosa, extremamente confiável, mesmo após 40, 50 anos de fabricação. É uma coisa incrível como essa fonte ainda está em excelente estado. Acho que alguém fez alguma grande besteira aqui alguma vez na vida. Olha só, justo perto do que? Da chave liga-desliga. Acho que alguém... Ups! Acho que alguém deve ter dado um curto acidental na chapa da fonte. Enfim, essa é a chave liga-desliga, essa pretinha. Aqui é o voltímetro e o amperímetro do painel. Tem um circuitinho ali, eu posso tentar dar uma olhada para ver por que o amperímetro não está funcionando. Talvez um resistor shunt, alguma coisa que foi para o espaço aí. Descendo agora um pouquinho. Tá aqui a lâmpadazinha de indicativa, né, de liga-desliga. Não sei qual é a tensão dessa lâmpada. Tá com carinha de ser uma tensão baixa, porque o fio é bastante parrudo. O fiozinho que se conecta nela é um pouco parrudinho. E aqui está o reostato secundário. Esse aqui é o reostato, é um reostato mesmo, não é um potenciômetro desses de carbono, essas coisas, não. É um reostato, é um resistor de fio, efetivamente, para regulagem de tensão fina. E absolutamente fantástico. O reostato principal de regulação de tensão. É um resistor de fio gigantesco, tá muito difícil de ver com essa placa aqui no meio, mas é um resistor de fio absolutamente gigantesco. Isso aqui, na realidade, a qualidade é absolutamente fantástica. E funcionando depois de 50 anos, ou seja, há algo a se aprender com as técnicas originais. E olha que interessante, é muito interessante ver a quantidade de fios, todas envolvidas em chicotes e amarradas com todo cuidado, com cabinhos de... com fiozinhos pretos, com linha na realidade. Isso aqui é amarrado com linha. É uma coisa absolutamente fantástica. Bom, eu quase ia esquecendo mais um lado da fonte, que é o lado inferior, onde dá para ver os postezinhos, os pontozinhos de contato com a saída. São pontos de contato de muito boa qualidade. Mais um chicotinho aqui, interessante. E o lado, deixa eu botar uma luzinha aqui. Agora dá para ver bem o reostato. O reostato de controle principal da tensão General Electric. Não sei se vai dar para ver muito bem no vídeo, mas é General Electric. Bem como o capacitor principal de filtro, 2500 microfarads por 85 volts. Olha o tamanho dele. Computer grade. Mas a construção é absolutamente fantástica. Um detalhe interessante é aquele resistorzinho entre os terminais do capacitor, que é justamente para, eles chamam de bleeder, é o resistorzinho para evitar que o capacitor fique com a carga de, no final das contas, 85 volts. Na verdade, a carga no capacitor vai ser de uns 50, 60 volts. E tem um outro capacitorzinho lá embaixo, que eu acho que é o capacitor de filtro daquele segundo estágio, que está conectado naquele outro transformador. Eu teria que dar uma olhada mais aprofundada no diagrama esquemático. À vista
posterior aqui da fonte, com o seu resistor de alta potência aqui. Muito provavelmente esse aqui deve ser o resistor shunt para fazer a regulação de tensão, manter a tensão, a tensão constante na saída. Está aqui a placa do equipamento 5015A e o número de série aqui. Me parece bastante razoável. E está aqui a vista do outro lado, na parte da placa principal, que não é tanto assim interessante de se ver, mas estão aqui os transistorzinhos. 1518 Motorola. E tem dois transistores aqui, 314, 243 e 314. Não me pergunte o que são. Um detalhe interessante aqui, está aqui a pontinha do capacitor principal de filtro. Depois a gente tem que dar uma olhada lá, mas ele não me parecia danificado. E na parte posterior está aqui o fusível principal, algumas coisinhas aqui. Aqui o reostato de controle de corrente e a chave liga e desliga principal, que do outro lado estava aqui, dá até para ver um pouquinho aqui. A explosão que alguém fez aí. Não sei se alguém trocou essa chave de liga-desliga ou não. Enfim, fundamental, fantástica a construção da Power Designs. Ou seja, não deixa nada a desejar para o que é a qualidade de um produto da época da Guerra Fria. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de dar uma olhadinha nos detalhes da Power Design 5015 e até a próxima.